Opa, pessoal do canal, tudo bom? Então, né, hoje é mais um daqueles vídeos, né, como foi a maioria do ano, de um jogo totalmente triste, uma derrota amarga, triste e, de verdade, pela primeira vez eu falo que eu não esperava essa derrota, talvez, de verdade eu não via desse jeito que foi o jogo. Mas aconteceu, já que aconteceu, é isso que eu não resta falar sobre e impedir que caia no esquecimento, né, infelizmente. Começar então a falar um pouquinho sobre o elenco, né? O jogo foi novamente no 4-3-3, foi o elenco titular, com uma rara exceção do Coutinho, que o Coutinho realmente, ele... Se vocês verem, eu vou colocando minha mão pra cá, porque eu tô com o roteiro aqui do lado, tá? O Coutinho, ele foi expulso no último jogo, né? Depois daquele toque de mão contra a equipe do Fortaleza no Brasileirão. E aí, por conta disso, hoje, a substituição que vem é, ao invés dele, vem o Tietê. E no lugar de Tietê, o segundo volante, né, fica o Matheus Cocão. Então, falando, né, como é que ficou Piton e Paulo Henrique, João Vitor e Luiz Gustavo, inclusive o Luiz Gustavo que eu tenho um sentimento, não sei, né, o Vasco não fala muito sobre, que tá fazendo uma hora extra, assim, no elenco, porque, não que ele seja totalmente ruim, tá, pelo contrário, mas o Lucas Freitas hoje jogou, então mostra que ele tá, sim, melhorando, e o outro zagueiro uruguaio que veio, esqueci o nome dele, mas enfim, ele também deveria estar voltando. Como é que é o nome dele mesmo? Esqueci. Mas enfim, né? Ele entrou, tá no jogo contra o Fortaleza nos últimos 5 minutos, então, em teoria, ele já tá com o ritmo voltando, né? O Luiz Gustavo, não sei até quando ele vai ficar e eu não sei até que ponto é saudável manter ele, de verdade. Porque como menino da base, ele tá sacrificando muito hoje em dia. Então, é, tendo isso em mente, o meio-campo, Matheus Cocão e o Hugo Moura, a gente sabe que ia ser um time mais recuado. Por quê? Porque o Tietchan virou o 10, o Tietchan entrou no lugar do Coutinho, e com o Tietchan nesse lugar, assim, a gente sabe, o Tietchan é um jogador bom. Ele é um jogador de verdade bom. Ele é um dos que vieram pro Vasco hoje em dia, eu acho que é um dos melhores facilmente, assim, de nome, pelo menos. Só que ele, todo lugar que ele ganhou título, os últimos títulos dele, pelo Palmeiras, pelo Botafogo, e foi só, né, Palmeiras e Botafogo, se não me engano, ele jogou como volante. Tanto que ele jogou como volante até, inclusive, depois do Diniz ferrar ele como volante. Ou volante ou meio, né, melhor dizendo. E hoje ele jogou como 10. De verdade, eu sei que a gente não tem peça, né? Que o reserva do Coutinho, em teoria, tá lesionado, que é o Payet. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, acho que deveria ter escolhas melhores, sabe? Nem que pegar alguém da base. O próprio Raia jogou como 10 no final do jogo e não acho que ele fez um mau trabalho como 10. Então, só vou fazer uma coisinha aqui, ó, pessoal. Rapidinho. Mas que aqui fica melhor, né? Pra bater a mão. Enfim. E isso acaba meio que fazendo a gente pensar, pô, a gente tem dois meio armador, o Coutinho tá acabando o contrato, o Payet tá acabando o contrato, ferrou. Depois que eles saírem, ferrou. Aí no ataque, obviamente, o Verratti, né? Pela esquerda, Ryan, e pela direita, o. Pelo contrário, desculpa, pela esquerda o Nuno Moura e pela direita o Ryan. Novamente, o elenco bem padrão mesmo, um elenco que eu vou dizer que é o titular, com exceção do Cocão pelo Coutinho. E talvez o Adson pelo Ryan, ele tá nessa dúvida, porque o Ryan ele tá crescendo muito na mão do Diniz, muito, muito. Os últimos 4 jogos dele pelo Diniz foram os melhores 4 jogos da carreira dele, disparado assim. Então, indo agora pro jogo, e esse é um jogo aqui que talvez o placar não mostre o resultado. O resultado desse jogo, pra mim, pelo menos, é o que eu vou explicar aqui, pra mim ele era facilmente um 3-1. 3-1 do Fluminense, tá? Quero deixar isso daqui bem claro. Hoje o Vasco tomou um chocolate assim, do Fluminense. Foi um jogo triste. O Fluminense não saía da grande área do Vasco. E algumas coisas eu vou dizer que sim, foram bastante erros do técnico Diniz. Outras coisas eu considero que foram bastante erros individuais, porque o elenco do Vasco tá abalado, visivelmente abalado. E outros erros individuais é um jogo que também foram na conta do Diniz. Como, por exemplo, no Moura não aguenta mais 60 minutos. Ele ficou até os 80. Lá fazendo hora extra, ele não aguentava mais andar e o Diniz estava fazendo ele correr e voltar. Mas enfim. O primeiro tempo, então, falando aqui, os primeiros 15 minutos foram domínio total do Fluminense. Foram uma coisa assim surreal. O Fluminense fazia o que eles queriam com a bola e com o Vasco. O Vasco ele só era pressionado, não conseguia sair, não conseguia fazer nada. Colocava os dois pontas ali mais para trás, para caso recuperasse a bola, mandasse e eles saíssem correndo no contra-ataque. Algo que só vai acontecer no segundo tempo. Então,
De verdade, foi o Renato Gaúcho, ele meteu a marcação alta ali, e ele não saía, e o elenco do Vasco não conseguia sair com a bola. Ele não conseguia sair com a bola. De verdade, foi um domínio total do Fluminense. Só que o lado bom é que, ainda no primeiro tempo, né, o elenco do Fluminense começa a cansar disso, eles não aguentam mais fazer marcação alta, né, todo mundo tendo que correr toda hora, pessoal do meio campo tendo que correr pra ponta pra fechar um e fazer três em cima dele, e assim vai indo, abrindo. Algo que o Vasco deveria saber jogar contra, mas já que não soube, vamos pro lado bom, né? Aos 23 minutos, quando o Vasco finalmente consegue sair num desses... Ah, porra! Calma aí, pessoal, só rapidinho. Não sei por que caiu. Eu não vou cortar isso daqui não, tá? De verdade mesmo, eu tô cansado de cortar vídeo. Eu acho que eu vou mais na diversão, assim. Até porque não é um jogo que ganhou, então foda-se também, de verdade. Acho que tá melhor agora. Enfim. Voltando. Numa dessas idas e vindas do Vasco, ele conseguia recuperar a bola e tentar uma finalização no gol adversário. O Fábio hoje que fez, se não me engano, duas ou três defesas no primeiro tempo. Uma dessas baita defesa acima do Ryan. Mas, aos 24 minutos, tem uma bola parada do Lucas Piton, quase na entrada da grande área. Ele cruza direto na área. Nesse que ele cruza, o João Vitor vem e dá uma baita de uma cabeçada, fica entre ele e o Verratti. Tanto que na hora do gol não dá nem pra saber quem foi que fez o gol, mas foi confirmado o João Vitor. E nisso vai entrar a primeira polêmica do jogo, né? Que com a vinda do João Vitor, existia se não me engano era o Ryan, ele estava adiantado, ou seja, ele estava impedido. Porém, o João Vitor ele veio lá de trás. Ele veio de trás, ele correu, disparou e pulou na bola. Então ele não estava. Mas por algum motivo isso demorou 5 minutos para descobrir. Inclusive o Ryan, pô, baita moleque de atitude, tá? Ele olhou pra torcida do Fluminense e fez um C assim, tipo de... aqui. Fez um C, tipo, pra mim é baita personalidade, não vou tirar isso dele, realmente tem que aloprar mesmo, que se dane. E é aquilo, né? O ruim é que a gente perdeu. Mas ao mesmo tempo é bom, né? Que mostra que tem personalidade. Não foi o cara que, esperou ganhar pra falar na entrevista. Não, ele já meteu ali, tipo, meu, mas a gente fez um gol aqui por causa de uma falta que fizeram em cima de mim. A falta foi em cima do Ryan, né? Então, aqui, ó, toma aqui pra vocês, tá ligado? Então, tipo, tá certo. De verdade, tá certo mesmo. Foram 5 minutos pra descobrir isso daí. Quem é que fez isso daí com o Vasco, se tava impedido ou não. Sendo que na TV, visivelmente, na primeira prova que você faz ali na TV, quando vão dar replay no lance, você consegue ver, tipo, não, o João Vitor tá aqui, tá tranquilo, tá bem tranquilo. Claro que o Renato Gaúcho tentou colocar o argumento de que, o atacante impedido deles deu um corta-luz no Fábio. Que ferrar, tá ligado? Pô, aí já é loucura. A regra é clara. A regra é não tá impedido, é gol. O que o cara impedido faz, não pegando na bola, não tá impedido. Eu quero que ele se dê também. Se esse argumento fosse válido, não ia ter mais gol do Brasileirão, de verdade mesmo. Mas enfim. Tendo isso em mente, né? Com esse gol do João Vitor, a gente viu o efeito Vasco no Fluminense. O que é o efeito Vasco? O elenco do Fluminense morreu, ficou abalado, não conseguiu mais sair com a bola. Depois desse primeiro gol aos 24 minutos, o elenco do Vasco conseguiu aglutinar muito mais na área do Fluminense, conseguiu ficar entre a grande área, conseguiu fazer tudo em volta do Fluminense, e o Fluminense não conseguia sair, não conseguia recuperar a bola, ele não conseguia fazer nada com o Vasco. E numa dessas vai e vindas novamente, aos 34 minutos, eu só quero ressaltar isso, não deu em nada, mas lá do meio de campo, o Ryan deu um baita de um chute na área que pegou na trave. Aquilo foi um desperdício não ter sido um gol, de verdade, aquilo era para ter sido um gol maravilhoso. Os deuses do futebol não quiseram, né? Então fazer o quê? Mas eu vou ressaltar aqui. O Ryan na mão do Diniz, eu ouço dizer que o elenco inteiro do Vasco cresce bastante na mão do Diniz, tá? Isso em 4 jogos do Diniz, eu tô falando. O Ryan, ele disparadamente, para mim, é o que tá voando. A curva dele tava assim, Diniz chegou e ficou assim, sabe? Tipo, realmente a evolução dele tá astronômica. Ele realmente, que nem ele fala, o Diniz cobra bastante ele porque vê potencial nele e de verdade, tá certo. O Ryan, ele deu hoje 99% das finalizações do Vasco no gol foram do Ryan. Tudo bem que o único que foi gol não foi dele, né? Mas enfim. Ele exigiu do Fábio uma baita de defesaça do Fábio, duas baitas de defesaça, uma no primeiro e outra no segundo. Então, realmente, pra mim, o Ryan hoje foi o melhor em campo. Assim, de verdade, mesmo não fazendo gol, ele foi o melhor em campo pra mim. E aos 42 do primeiro tempo ainda, quando a primeira vez que o John Arias pega na bola, inclusive, maldito, ele vai pela esquerda, que na direita não tava conseguindo pegar a bola.
Ele dá um passe, ele finaliza com a bola, desculpa, ele dá um cruzamento, não lembro quem é que pegou a bola, não lembro se foi o Guga, não lembro quem foi. Dá um chute no Verratti não, no Léo Jardim, o Léo Jardim spama, e aí está um erro de fundamento do Léo Jardim, ao invés de spamar para fora, ele spamou para dentro da grande área. E nisso, como é que o Verratti tem essa grande característica dele, né, de que bola na área ele realmente ele volta muito para tentar ajudar, para tentar marcar, porque ele é um tronco, né, ele é um escudo de guerra. Ele volta para a grande área, e a bola bate direto no peito do Verratti, nem o que ele fazia, ele estava muito próximo do Léo Jardim, espalma e marca o gol contra no Vasco. Hoje tivemos um gol contra do Verratti no Vasco. Então, a partir dali, de verdade, ainda bem que era já no final do primeiro tempo, porque senão eu sentia que tava para acabar o jogo. Tava mentalmente falando mesmo. E com isso, nesse gol contra tudo, acaba o primeiro tempo, teve 4, inclusive, né, 5 minutos para ficar um lance da bola, 4 minutos de acréscimo. Dane-se, vai entender. O elenco do Vasco recua junto com o do Fluminense, e após isso, a grande parte do ferrou. Por quê? O primeiro tempo, de verdade, eu acho que ele até então foi um placar justo. Claro que não teve um gol do Fluminense, né? Foi um gol do Vasco em cima do Vasco. Mas foi um placar justo. De verdade, eu consigo imaginar isso. Eu conseguia, tipo, ver que realmente era 1-1. Os times estavam bem disputados. Maior parte do jogo, metade do jogo, estava o Fluminense com a bola, pressionando muito. E a outra metade estava o Vasco pressionando muito, tentando marcar. Principalmente depois que marcou o gol. E é isso. De verdade, eu conseguia ver esse 1-1. Agora, no segundo tempo, já no começo dele, na saída de bola, o Fluminense mantém novamente a pressão inicial que eles tiveram no primeiro tempo também. E aos 5 minutos, não lembro quem foi, o camisa 19, 9, não lembro, do Fluminense, ele vai tacar a bola, tem uma baita defesaça do Léo Jardim, que ele dá o soco para a bola para cima, né? E nisso dá um choque. O atacante do Fluminense quase que pisa direto em cima do joelho, ou no joelho até, do Léo Jardim. E ele tem que ficar ali uns 5 minutos, meio que sobre cuidados médicos, tudo realmente deu um. Não vou negar que deu um medo aquilo ali não, tá? Sorte que ele levantou depois, levantou, continuou jogando normal, então pra mim tranquilo também, mas foi realmente um medo assim de puta, se o Léo Jardim lesionar, a gente tem o Daniel Fujato, né, o camisa 3, eu não nego que ele pode ser um goleiro bom, mas ao mesmo tempo, né, o Léo Jardim é o Léo Jardim, desculpa. O Daniel Fujato pode ser melhor que ele? Pode, de verdade, eu não duvido, mas é o Léo Jardim, né? Então, deu um pequeno pane assim. E novamente temos uma reprise do primeiro tempo, que, pô, agora o Fluminense estava muito em cima do Vasco, o Vasco não conseguia sair com a bola. Quando ele conseguia, ele tentava marcar, teve uma baita jogadaça do Ryan nessa daí lá para os 20 minutos, onde ele vai para cima do. Ele pega uma bola em contra-ataque, essa bola em contra-ataque ele vai para cima do Fábio, ainda marcado, o Ryan sendo puxado a camiseta dele, e ele não marca o gol. Infelizmente, o Fábio também é. Hoje foi um confronto de goleiros, de verdade. O Fábio é um baita de um goleiro, não vou negar isso. O Fábio ele pode ser facilmente um dos melhores goleiros do Brasil atualmente. 41 anos de idade quase, mas pode. E aos 24 minutos, o Hugo Moura, de uma falta desnecessária, de verdade. O Hugo Moura adora fazer falta desnecessária, eu acho que é o quinto vídeo que eu falo isso. Mas ele faz uma falta totalmente desnecessária. Que nessa falta, ele leva um amarelo. Não lembro em cima de quem foi a falta. Só lembro que essa bola parada quase saiu um gol. Felizmente não saiu, então dane-se também. Mas agora o Hugo Moura está fora do próximo jogo, tá? Quero deixar isso daqui também bem claro. O Hugo Moura. Tá difícil jogar, hein? O Vasco, se ele não joga por falta de componente devido à lesão, ele tem que jogar por falta devido à expulsão, hein? Tá fogo esse brasileirão agora, hein? Mas tudo bem, né? Também, de verdade mesmo, o Hugo Moura, eu defendo ele, esse jogo ele jogou demais. O Diniz tá vendo ele de volante pra zagueiro, assim, ele tá realmente flutuando entre os dois campos de verdade. O Hugo Moura joga muito como zagueiro. Ele me impressionou bastante, eu não esperava. Ele comentou, né, que ele realmente podia jogar. E, ele, claro, que não é um zagueiro de ofício, né? Ele tá volante voltando pra defender, mas ainda assim tá jogando muita bola, não vou negar isso não. O único foda dele é que realmente ele marca muita falta, meu. É muita falta. Quem já experimentou escalar ele uma rodada do Cartola já sabe o que eu tô falando. Ele perde muito ponto por falta cometida. Tipo, é isso. Mas enfim. E ainda em 2024, depois dessa falta do Hugo Moura, na bola parada, acaba tendo que vir um lance do Fluminense, onde não lembro quem também, acho que foi o Guga de novo. Ele pega a bola, sai na grande área,
E tem uma baita defesa do Léo Jardim. O Léo Jardim ele tem que se spamar por cima da bola, foi uma baita de uma defesa dele. Que nem dá pra ver, eu falo muito do Léo Jardim nesse canal, né? Realmente, pra mim, ele é o melhor goleiro atualmente atividade no Brasileirão, de verdade mesmo. Então o pessoal fala do Hugo Souza porque, infelizmente, o Corinthians tem mais mídia que o Vasco, de verdade. Mas, enfim. E aos 42 minutos, infelizmente, né? Temos que falar aqui. Segundo tempo, um jogo que realmente estava merecido, esse segundo gol. O Guga, do meio de campo do Fluminense, talvez uns 40 metros ali, de verdade, foi bastante longe mesmo, do gol. Ele pega e dá uma baita de um chute ali, um chute totalmente indefensável. Eu acho que, de verdade, não tinha como pegar, a bola passou por cima, assim, no ângulo, pegou na bochecha do gol, não tinha como pegar aquela bola. Então, infelizmente é isso, a gente tomou a virada do Fluminense. Depois dessa virada também o Vasco não quis mais jogar, o Vasco só deixou largado ali. E eu acredito que foi essa, né? Realmente essa foi a virada assim do Fluminense, foi totalmente merecido, pra mim eles mereciam mais. O Vasco, principalmente no segundo tempo, o Vasco não queria jogar com. E aqui eu quero fazer uma crítica ao Diniz. O Vasco hoje, ele fez substituições totalmente defensivas. Ele visava deixar o Fluminense com a posse de bola e atacar, e o Vasco só saía no contra-ataque. Pra mim essa foi a minha visão. Dito isso, ele tira o Matheus Cocão, e nisso que ele tira o Matheus Cocão, o Tietê, ele volta a jogar como segundo volante. O Diniz demorou pra perceber isso, mas o Tietê realmente ele é melhor como volante. E tira também não lembro quem foi agora, foi o Nuno? E colocou o Adson. Se não me engano foi nessa ordem assim. E, de verdade, primeiro pra mim, a crítica já vai ao elenco, que pra mim o Matheus Cocão, eu sou muito grato a 2024 por ele. De verdade, em 2024 ele jogou muito, não vou falar muita bola, mas ele foi realmente uma peça importante demais pro Vasco. Ele foi uma peça importante o Vasco teve um período no Brasileirão que ele fez 4 vitórias seguidas. Sem o Matheus Cocão, essas vitórias serão duvidadas. Esse é o nível. O Matheus Cocão ele não é muito falado, obviamente, ele é moleque, né, 21 anos. E ele também não joga super bola, ele não é o melhor meio-campista do Brasil, mas ele é importante. De verdade, em 2024 ele foi muito importante pro Vasco. Mas nesse jogo e no último, pra mim ele tava muito sumido. Muito. No último ele entrou no segundo tempo também, né, então elas por elas. Mas ele tá realmente pra mim muito sumido. Parece que eu não consigo ver ele chegando na bola. Esse é o nível assim de aparecimento em campo. E por conta disso, quando faz substituição, e o Tietchan volta para volante, eu sinto que o Vasco realmente ele consegue ficar mais com a bola. Eu sinto que realmente parece que agora eu tô vendo os jogadores do Vasco em campo, sabe? É uma coisa mais parelha. Mesmo assim a gente vai tomar o gol depois, né? Mas, enfim, isso não muda o que aconteceu em campo. Quando o Adson entra em campo, o Adson ele vai pela direita, o Ryan flutua entre 10 e a esquerda, e na esquerda fica o Nuno Moreira exausto, se eu não me engano, o Nuno Moreira foi depois, enfim. É meio louco falar isso, mas quando você tem uma noção quase que uma noção mínima para básica assim, de posicionamento, você vai reparando no time do Vasco, você vê que muitas pessoas flutuam de posição. Para mim, o Ryan, ele é fixo. Para mim, o Ryan, ele fica ali na direita, como um avançador, e ponto. O Diniz faz ele voltar muito para tentar ir atrás da bola, para tentar segurar a bola, tudo. E o Ryan, ele não é bom de jogo de corpo, de verdade. O Ryan é bom pra, dar a bola no pé dele. Esse moleque corre igual um filho da mãe e vai tentar fazer o gol. Ele vai mesmo, ele tem essa vontade. O Diniz fez ele criar essa vontade. O Paulo Henrique hoje foi um jogo muito abaixo do Paulo Henrique, de verdade. Talvez tenha sido o pior jogo do Paulo Henrique com a camisa do Vasco. Esse é o nível, assim. E, de novo, foi contra o Fluminense, né? Tá engraçado, porque no Carioca ele também teve um jogo bem abaixo, contra o Fluminense. E nesse daqui, o primeiro tempo dele, de verdade, o primeiro tempo ele não conseguia fazer nada do primeiro tempo. Foi horrível, horrível. No segundo ele já melhorou. No segundo ele conseguiu fazer uns desarmes bons, umas defesas, uns dribles bons. Só que, nossa, o primeiro tempo dele foi horrível. Foi pecaminoso, assim. E o que eu quero comentar sobre o jogo. Esse jogo ainda é o quarto do Diniz. Tal como eu falei com o Carille no Cariocão, nos primeiros vídeos aqui do canal. Tem que dar tempo ao tempo. O Carille, ele no começo, o Vasco evoluiu assim na mão dele, até o ponto que estagnou e parou. Só que nisso de estagnar e parar, o Carille, ele fez alguns clássicos muito bons, contra o Flamengo, contra o Fluminense muito bons. O Botafogo também, ele ganhou do Botafogo até, né? O Botafogo todo acabado, mas ganhou. O que importa é o resultado, né, no final.
E quando chegou o Brasileirão, o Sul-Americano teve que enfrentar uns times realmente mais decentes para bons, e não várzea para mediano, que é o caso do Cariocão, você percebeu que ele estagnou, que ele não conseguia fazer mais nada. Clássico ele fazia a curva de evolução assim, né? Clássico, partida normal, voltou. Então, pra mim é isso, cara. Ao ponto de que o cara, a gente sentia, a gente conseguia ver. Não, ele não tem mais o que fazer aqui no Vasco. Ele de verdade não tinha mais como evoluir em nada. O Diniz, estamos no quarto jogo ainda. E apesar da derrota, duas derrotas, tanto o Lanús quanto o Lanús eu não considero, porque o Lanús de verdade ele não tinha nem treinado o time ainda, foi o Kine AD, né? Porque o time inteiro estava na Venezuela, na Argentina, e o Diniz estava no Rio, então. E teve um dia só pra treinar, então de verdade, pra mim não considero. Essa pra mim foi de verdade a primeira derrota do Diniz. E, de verdade mesmo, essa derrota foi estranha. Porque o Vasco, nos momentos que estava com a bola, que foram poucos, foi majoritariamente do Fluminense a posse de bola, o Vasco estava jogando futebol. Eu acho que uma coisa que o torcedor, mesmo o torcedor que odeia o Diniz, não queria o Diniz no Vasco, tem que admitir pô, o Vasco em 4 jogos está jogando bola. Pelo menos de verdade. Apesar da derrota, apesar de, que nem eu comentei, o Fluminense merecer um placar até elástico, só o fato dele não ter tido, já pode mostrar que, ó, o Vasco tá jogando bola. É aquilo, perder, ganhar, empatar, todo técnico vai. A menos que não sabe Alonso, né, que não empatou em 24, mas enfim, 23, 24, né. O grande ponto devido a isso, a única coisa que a gente não quer como um time, como torcedor, eu falando de mim, né, melhor dizendo, é que meu time perca, triste, perca, sem mental, sem psicológico, parecendo que é uma derrota que dá pra ser evitado. Essa daqui eu não vou negar, eu comentei no último Fala Vasquinho, eu achava que a gente tinha ganhado o Fluminense. Não vou negar isso daqui não. Realmente eu achei que era um jogo pra gente ganhar. Por mais que lei do ex, tudo, eu achava que ele tinha ganhar, de verdade. Ex-clube, né? Mas enfim. Eu consegui ver o Vasco hoje que queria, pelo menos. E a gente chegou num ponto de Vasco que a gente sabe que, ó, só o fato do time querer o que era obrigação, como a gente tá há muito tempo sem ter isso, desde a época do Paiva, pra mim, desde o começo da época do Paiva, pra mim é algo gratificante, sabe? Eu prefiro perder jogando bola do que empatar na cagada, sabe? De verdade, pra mim. E tanto que esse jogo não é aquilo, né? O que impulsionou a virada do Fluminense foi um empate do Vasco, foi uma falha do Vasco, que foi o gol contra do Verratti. Então, o Fluminense foi melhor? Foi, mas o fato de não ter sido tão melhor no placar mostra alguma coisa pra mim, pelo menos. Então, de verdade, ó, tá muito cedo ainda, né? Não vou falar fora de nível, fica de nível. Não acho que ninguém tem que falar ainda 4 jogos. Temos que dar uma média pelo menos de 10 jogos aí pra ele realmente a gente poder ver o nível dele em relação à competição. Terça-feira temos jogo contra o Melgar. E puta, tá complicado agora. Eu acho que vai ter que entrar um elenco bem. O Alberto Coutinho descansou, né? Então ele vai ser titular certamente. Agora, em relação ao restante do elenco, tá todo mundo bem descansado, bem desgastado, hein? Mas eu não vou dar palpite aqui de elenco, eu não sei o que eu faria, sendo bem honesto. Porque é um jogo que a gente tem que ganhar. Tem que ganhar pra ficar em segundo. Se a gente perder ou empatar, a gente fica em terceiro e perde a Sul-Americana. Então a gente tem que ganhar. É jogo pra matar ou matar. E eu acredito que a gente ganhar do Melgar. Sendo honesto, eu acho que a gente não vai. Já vou ser honesto. Eu acho que eu não vejo a gente ganhando do Melgar. Mas eu acho que dá. De novo, o Diniz conseguiu causar essa impressão em mim, que de ver o Vasco jogando bola, eu consegui pensar, pô, eu acho que vai? Não. Mas dá, totalmente. Eu realmente, o próximo Fala Vasquinho, eu não vou ligar a câmera surpresa se eu falar, nossa, a gente conseguiu ganhar no milagre. Não, eu acho que dá pra gente ganhar. E pra mim isso é, pô, vindo de um Vasco de 22, 23 e 24, 24 nem tanto, né? Porque 24 ainda foi um ano bom, porque o Brasileirão, o restante dos times estava todo mundo ruim. Mas vindo do Vasco de 22 e 23, só de conseguir pensar, pô, a gente pode ganhar, pra mim já é um avanço, não vou negar isso. É um avanço que deveria estar faz tempo, mas é um avanço. Então, é isso, pessoal. De verdade, o vídeo prolongou. Eu tenho que aprender a fazer vídeo mais curto, de verdade, tá? Eu não vou negar isso daqui, não. O próximo eu vou tentar fazer mais curto, eu vou tentar falar bem menos. E comente o que acharam do vídeo.
Eu vou mandar um salve aqui ao Lohan, amigo meu, que falou que viu o Fala Vasco de 40 minutos. Pô, brigadão mesmo, Lohan, de verdade. E é isso, comenta o que acharam do vídeo, o que acham do Vasco. É possível ganhar do meu gasto também já acham? Acho que a gente vai ganhar? Lembra de comentar aqui, falar o que vocês acham, por favor. E é isso. Até o próximo Fala Vasquinho, se Deus quiser, com uma vitória.